Minha mão é uma régua. O quê? Essa calça não me serve. Nossa, as mangas desta blusa estão muito curtas. Estes sapatos diminuíram? Será que essa roupa encolheu? Não, foi o meu corpo que cresceu. Estou mais alta e minhas mãos e meus pés também cresceram. Fiquei curiosa para saber o quanto meu corpo cresceu. Estou batendo no umbigo do papai. Já estou deste tamanho. Agora eu não tenho mais que ficar na ponta dos pés para tocar a campainha. Vamos ver se a minha mão já está do tamanho da mão da mamãe. Ainda falta um pouco. Meus sapatos ainda são menores que os sapatos da mamãe. Quando eu serei tão alta quanto a mamãe? Como estou crescendo depressa, mamãe acha que serei muito mais alta que ela. Para substituir essa blusa pequena, mamãe vai fazer um vestido. O que é preciso para se fazer um vestido? São necessários novelos de lã colorida, agulhas e uma régua. Espera um minuto. Podemos usar uma régua, mas que tal usar a régua mão da mamãe? O espaço aberto entre a ponta do polegar e a ponta do dedo mindinho se chama palmo e pode ser utilizado para medir. Podemos medir a distância entre os ombros e o comprimento dos braços. Erga seus braços na altura dos ombros e mantenha-os parados. 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Medimos a distância dos ombros e o comprimento dos braços. Para medir a altura, é preciso endireitar a coluna e manter a cabeça erguida. Devíamos medir o tamanho do peito também. Assim podemos fazer um vestido na medida. Descobrimos tudo isso medindo meu corpo. Medimos usando a mão da mamãe como régua. Mal posso esperar para ver meu vestido pronto. Antigamente, minha avó também fazia roupas para minha mãe dessa forma. As incríveis mãos da mamãe devem ser muito parecidas com as da vovó. Uau, ficou ótimo! Como se tivesse sido medido com uma régua. As mãos da mamãe são uma régua muito útil para todos os dias. Fico pensando se as minhas mãos são como as da mamãe. 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Vamos medir com os nossos palmos? 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. 1 palmo, 2 palmos. É muito grande para medirmos com palmos. Agora vamos medir com os pés? Tente caminhar colocando o seu pé direito na frente do esquerdo. 1 pé, 2 pés, 3 pés. Nosso sofá mede 10 pés de largura. Meu quarto está a 12 pés de distância da porta de entrada. A medida do calcanhar ao dedão se chama pé. É utilizada para medir comprimento ou distância. Só que o jardim é grande demais para se medir com os pés. Então, nesse caso, podemos medir mais rápido usando nossas pernas. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Nosso jardim mede 10 passos por 15. Não somente as nossas mãos, mas também os nossos pés podem se tornar réguas incríveis. Quando eu mostrei meu desenho para a mamãe e o papai, eles disseram que não precisávamos mais de régua em casa. De agora em diante, eles vão me chamar de Nossa Linda Régua de Casa. Nossa linda régua de casa, você quer ver com a mamãe se o seu desenho está certo? Claro, mamãe, eu quero sim. Medindo com os braços, medindo com os passos, medindo com as mãos. Agora vamos medir o diâmetro de uma árvore. Com o que mediremos? É muito grosso para medirmos com palmos. Ah, já sei. Estique os braços ao redor da árvore e meça com braçadas. Os métodos de medição em que utilizamos braços são chamados braças ou braçadas. Uma braçada é a medida obtida quando estiramos os 2 braços e abraçamos algo.
Uma braça é a medida obtida quando esticamos os 2 braços na altura dos ombros. Posso medir a barriga do papai. Quando o abraço assim, posso saber se a sua barriga é grande ou pequena. Quando abraço cuidadosamente a barriga da mamãe, posso saber o quanto cresceu meu irmãozinho ou minha irmãzinha. Logo vou poder conhecê-lo, e eu sei disso porque as pontinhas dos meus dedos já não conseguem se encostar. Encontrei outras 2 réguas diferentes em meu corpo. Uma noz é do tamanho do meu polegar. Um grão de milho é do tamanho da minha unha. Uma maçã é do tamanho do meu punho. Um melão é do tamanho da minha cabeça. Uma batata é do tamanho da palma da minha mão. Um morango é do tamanho da minha boca. Meu corpo é uma régua bem útil. Com minhas mãos, meus braços, meus pés e minhas pernas, posso medir o comprimento, a largura e a altura de qualquer coisa. Enquanto cresço, a régua do meu corpo também cresce. Unidades de medida que vieram do corpo. Gil. Antigamente, na Coreia, a estatura de uma pessoa era utilizada como parâmetro de medida. Assim, um gil é a estatura de uma pessoa. Esse padrão pode ser usado para medir a altura de um prédio ou a profundidade de um aqueduto. Iard, ou seja, jarda. Há muito tempo, na Inglaterra, o rei Henrique I declarou que a distância do seu nariz passando por seus braços até seu dedo médio seria chamada de iard. Em inglês, ainda se utiliza esse padrão para medir distâncias. Um iard são aproximadamente 90 centímetros. Já um pé coreano. O povo chinês costumava medir usando o espaço entre o polegar e o dedo médio. No início, um já media aproximadamente 18 centímetros, mas como essa medida já foi lentamente aumentando, hoje um já mede aproximadamente 30 centímetros. Braça e braçada. São unidades de medidas usadas pelos coreanos. Essas medidas equivalem à distância entre a ponta dos dedos da mão direita e a dos dedos da mão esquerda quando se estica os braços. Uma braça é a distância medida quando se abre os braços, esticando-os um para cada lado na altura dos ombros. Uma braçada é a distância medida quando se curva os braços fazendo um círculo. A braça é usada normalmente para medir o comprimento de uma corda. A braçada é usada normalmente para medir a circunferência de uma árvore ou de um poste. Passo representa o comprimento de um homem adulto. Na China, o passo era utilizado principalmente para medir a área das terras. Na Coreia, o passo era utilizado principalmente para medir a distância dos caminhos. Um passo mede aproximadamente 180 centímetros. Pé. Os romanos utilizavam esse parâmetro como medida colocando o pé direito na frente do esquerdo. Esse método de medição dura até hoje e continua sendo utilizado na Inglaterra. Um pé mede aproximadamente 30 centímetros.